Olá, seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. É uma alegria, um privilégio ter você conosco mais uma vez. Hoje, na última mensagem dessa temporada, nós estaremos tendo uma pausa para as férias e retornamos, se Deus permitir, em agosto. Na primeira terça-feira de agosto, estaremos de volta com o nosso culto, com a nossa mensagem. Tá certo? Então, é uma alegria ter você aqui conosco, um grande privilégio. Espero que você fique conosco até o final dessa palavra. Tenho certeza que essa palavra vai falar ao seu coração poderosamente, como falou ao meu coração, e você vai, depois dela, sentir-se fortalecido, sentir-se abençoado. Tenho a mais absoluta certeza nisso, porque Deus primeiramente falou ao meu coração, e isso é muito importante. Uma vez eu escutei o pastor Hernando Dias Lopes pregando e ele falou o seguinte: ele foi pregar numa igreja que estava escrito assim no púlpito para o pregador: se Deus não falou a você, por favor, não fale com a gente. Olha a responsabilidade que é de preparar, né, de entregar um sermão. E essa mensagem de hoje, como todas as outras, essa mensagem de hoje, Deus falou ao meu coração, tenho certeza que vai falar ao seu coração. Mas antes da gente orar e ler a palavra, mais uma vez eu lembro a você, para você me ajudar aí no YouTube, para a gente alcançar os 1000 inscritos até o final desse ano. Falta pouco, falta aí dos 300 mais ou menos. Temos aí 6 meses ainda pela frente. Com a sua ajuda eu consigo. Como você me ajuda? Compartilhe a mensagem. Mande o link do canal para outras pessoas se inscreverem. Olha, você que é crente, escuta aqui a mensagem do meu pastor. Você que está precisando de ouvir uma palavra. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre sofrimento. Se inscreva para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas por esse canal que surgiu na pandemia e depois, com o final do lockdown, né, os irmãos pediram para que o canal continuasse. Tá certo, então? Então, uma alegria ter você conosco, um privilégio, e espero que você nos ajude compartilhando. Vamos orar então para lermos a palavra de Deus? Querido Pai, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Nossa oração é que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Que nada, Pai, possa atrapalhar o agir poderoso do Espírito Santo nos nossos corações. Fala, ó Deus, transforma-nos com a tua palavra, com a tua mensagem, que é sempre poderosa. A tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz, e é isso que nós precisamos ouvir nessa oportunidade. A oração que eu faço, no nome de Jesus. Amém. Como eu falei, hoje é a última mensagem dessa temporada e também a última mensagem desta série em 2 aos Coríntios. Não vamos pregar no capítulo 4, né? Estávamos seguindo aí capítulo 1, 2, 3, fizemos 12 mensagens, mas hoje eu quero terminar essa série de mensagens em 2 Coríntios capítulo 12, penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, abra aí a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai te abençoar. Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus? Vou ler, como você sabe, na nova versão internacional. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. E hoje nós vamos pensar na seguinte pergunta, que eu tenho certeza você já se fez. Por que Deus permite o sofrimento? Por que Deus permite que o crente sofra? Por que Deus permite o nosso sofrimento? Hoje nós vamos responder essa pergunta através desse texto de Paulo. Vamos lá, 2 Coríntios 12, de 1 a 10. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu.
Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Verso 6. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Verso 9, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porque quando sou fraco é que eu sou forte. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém? Graças a Deus. Meu amado, na última mensagem desta série em 2 Coríntios, e também dessa temporada de nosso canal, estamos encerrando com um dos textos mais conhecidos, debatidos e ricos que saíram da pena do apóstolo Paulo. Esse texto de 2 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 10, pode ser perfeitamente dividido em 2 partes. Na primeira parte, que vai do verso 1 ao verso 6, Paulo trata aqui de suas visões. Ele fala de suas visões. Visões estas maravilhosas, em que o apóstolo se vê no paraíso. E lá no paraíso, lá no terceiro céu, lá no céu de Deus, Paulo ouve coisas maravilhosas, tremendas, que Paulo mesmo fala que eram coisas indizíveis, ou seja, coisas que não se podem dizer. Antes de Paulo enfrentar os sofrimentos mais angustiantes por amor a Cristo, o Senhor mesmo o arrebatou ao paraíso para mostrar a Paulo as glórias do céu, mostrar a ele aquilo que o ser humano que tem Jesus recebe como herança e falar-lhe palavras indizíveis. Um dos motivos que Paulo escreve esta segunda carta à igreja de Corinto era justamente para se defender dos ataques dos falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos, eles diziam que Paulo não era apóstolo coisa nenhuma. Diziam que Paulo era um mentiroso, era um charlatão. Paulo era um falso apóstolo, muito fraco. Então, Paulo, ao contar essa experiência de arrebatamento até o paraíso, Paulo está se defendendo contra os ataques desses falsos apóstolos. Esses falsos apóstolos que atacavam Paulo estavam cheios de orgulho por causa das suas experiências. Mas Paulo, de forma radicalmente diferente, Paulo não aplaude a si mesmo. Paulo não se ufana. Paulo não se orgulha, não se envaidece. Paulo gloria-se das visões. Perceba, mas não gloria-se de si mesmo. Paulo gloria-se, além das visões, nas suas fraquezas e não nas suas experiências arrebatadoras. Então entenda, meu amado, que nessa primeira parte da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12,
Paulo não está se vangloriando. Paulo não está construindo monumentos ao seu próprio nome. Paulo não está recrutando fãs. Paulo não está buscando seguidores para a sua rede social, se naquela época tivesse rede social. Não! Paulo tinha pouca intenção de explorar esse acontecimento. E ele esperou 14 anos, guardou esse fato desse arrebatamento até o paraíso durante 14 anos, guardou como um segredo, porque ele não busca glória para o seu próprio nome, mas aí ele tem que contar para mostrar aos falsos apóstolos que o acusavam de ser um fraco, de ser um mentiroso, de ser um falso apóstolo. Paulo conta esse fato para mostrar os seus verdadeiros objetivos como servo de Deus. Então ele fala das suas visões, daquilo que ele participou com Deus. A partir do verso 7 é a segunda parte desse texto que nós lemos, né, de 2 Coríntios 12, de 1 a 10, de 1 a 6, Paulo fala das suas visões, e a gente aprendeu aqui que ele não se vangloria com isso, mas ele agora acaba contando para mostrar que ele sim era um verdadeiro apóstolo de Jesus, mas a partir do verso 7, na segunda parte desse texto, Paulo então fala das consequências dessa visão, ou dessas visões. Porque Paulo passa a falar, sabe de quê? De seus sofrimentos. Isso. Paulo teve essas visões maravilhosas, ouviu coisas que não se podiam dizer, mas agora Paulo passa a falar dos sofrimentos que ele teve. E é sobre essa segunda parte, em que Paulo fala de sofrimentos, que eu gostaria de falar para você nesta mensagem. Perceba uma coisa: depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Paulo faz uma transição das visões celestiais para o chamado espinho na carne. Querido, ouça bem o que eu vou afirmar agora, presta bem atenção. Deus sabe equilibrar em nossa vida as bênçãos e os fardos, o sofrimento e a glória. O autor que você já me acostumou a ouvir citar, que eu gosto muito, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, abre aspas, que contraste gritante entre as duas experiências do apóstolo. Ele passou do paraíso para a dor, da glória ao sofrimento, provou da bênção de Deus no céu e sentiu os golpes de Satanás na terra. Passou do êxtase à agonia. Fecha aspas, a citação de Warren Wiersbe. Querido, você vai concordar comigo que ninguém em sã consciência gosta de sofrer, não é verdade? Ninguém são gosta de sofrer. Aliás, pelo contrário, todos nós batalhamos duro para evitar qualquer tipo de sofrimento, seja ele físico, psicológico ou espiritual. Mas o sofrimento existe. E mais, o sofrimento existe e vem para crentes e não crentes. Então, vamos considerar agora algumas coisas importantes sobre o sofrimento que Paulo nos ensina nestes versos, e aí nós vamos responder à pergunta que eu fiz, que é o título dessa palavra, dessa oportunidade. Por que sofremos? Primeira coisa, o sofrimento é inevitável. Inevitável. Confere comigo o verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, diz Paulo. Não há vida indolor. É impossível passar pela vida sem sofrer. O sofrimento é inevitável.
todos nós, eu e você, sofremos. E esse sofrimento, ele é constante. E se formos analisar, na maioria das vezes, nós passamos mais tempo da nossa vida com algum tipo de sofrimento, com algum tipo de dor, seja ela física, emocional ou mesmo espiritual, do que sem dor, sem sofrimento. Mas veja, o sofrimento de Paulo aqui, que ele diz, ele é tanto físico quanto espiritual. Nesse verso 7, Paulo fala do seu famoso espinho na carne. O que seria isso? Há muitas ideias sobre o que seria esse espinho na carne e nenhuma resposta ela é conclusiva, ela é decisiva. Por exemplo, João Calvino acreditava que o espinho na carne eram as tentações espirituais que Paulo sofria. Já Martinho Lutero acreditava que o espinho na carne seriam as perseguições que os judeus provocavam ao apóstolo Paulo. A palavra grega utilizada aqui para espinho, ela é muito interessante. Ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento. E ela quer significar qualquer objeto pontiagudo. Era a palavra usada para estaca, lasca de madeira ou ponta do anzol. Então, o que seria, pastor, esse espinho na carne de Paulo? Meu amado, muitas respostas têm sido dadas. Vamos ver as principais delas. Poderia ser o espinho na carne de Paulo de perturbações espirituais? Algum demônio ou uma legião que vivia perturbando Paulo, tentando Paulo? Alguns bons teólogos estudiosos da Bíblia dizem que sim. Ou poderia ser também uma perseguição ou oposição, como Lutero falou, pois os judeus viviam em constante oposição ao apóstolo Paulo, sentiam-se traídos, porque Paulo era fariseu e agora era um cristão. Ou o espinho na carne poderia ser alguma enfermidade física. E a lista dessas possíveis doenças que Paulo sofria poderia ser grande. Abrangia desde a epilepsia, passando pela gagueira, dor de cabeça, ataques de febre, malária e até mesmo uma deficiência visual. A maioria dos estudiosos, preste atenção, concorda que esse termo espinho na carne deve ser interpretado literalmente, isto é, Paulo suportava uma dor física. Pessoalmente, eu, Mozart, sou inclinado a pensar que esse espinho na carne era malária. Eu já li bastante sobre isso e muitos bons autores concordam sobre isso. Eu concordo com esses bons autores, que o espinho na carne de Paulo era uma doença e essa doença era a malária, porque Paulo tinha andado nas suas viagens missionárias por regiões em que se encontravam com um grande surto de malária. E até hoje, malária não tem cura, tem tratamento. Agora, preste bem atenção no que Paulo diz no verso 8. Ele diz o que ali? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Ou seja, por 3 vezes Paulo orou com fé, fervorosamente: Senhor, tira esse espinho da carne de mim. E o que Deus fez? Deus não retirou esse espinho na carne. Deus não retirou o espinho. O grande apóstolo Paulo, que estava dedicando toda a sua vida agora a pregar o evangelho, fundar igrejas, a pastorear pastores, sofrendo, pelo meu ponto de vista, de malária, dores terríveis, febres constantes, ora ao Senhor 3 vezes com muita fé, fervorosamente, pedindo: Senhor, tira esse espinho de mim, tira essa doença de mim. Mas Deus não retira esse espinho, Deus não cura o apóstolo Paulo. Assim como Jesus orou 3 vezes lá no Getsemane para Deus afastar dele o cálice, e o Pai não o atendeu,
mas enviou um anjo para consolar Jesus. Paulo ora também 3 vezes para Deus tirar o espinho de sua carne. Porém, a resposta de Deus não foi a suspensão do espinho, tirarem o espinho. Mas a resposta de Deus foi o quê? A força para suportar o espinho. Meu amado, Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas Deus sempre nos dá graça e força para enfrentá-lo e enfrentá-lo vitoriosamente. Paulo orou na aflição. Paulo orou ao Senhor, orou com insistência, orou especificamente e mesmo assim Deus lhe disse não. Então nós vemos aqui na primeira parte que o sofrimento ele acontece para todas as pessoas. O sofrimento é inevitável. A segunda coisa que nós podemos aprender sobre o sofrimento é que ele é indispensável. Sim, meu querido, o sofrimento é indispensável. Assim como Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu, eu e você também podemos aprender pelo sofrimento. E por que o sofrimento é indispensável? Primeiro, para evitar a nossa arrogância, para evitar o nosso orgulho, para evitar a vaidade, jactância, soberba. Paulo fala isso no verso 7, para impedir que eu me exaltasse. Foi-me dado um espinho na carne. O espinho na carne impediu que Paulo se inchasse de orgulho diante das gloriosas visões e revelações do Senhor. Mesmo o grande apóstolo Paulo, espiritual como era, humano também, ele podia querer se achar o tal agora, porque ele foi até o paraíso, ele ouviu coisas indizíveis, ele viu coisas que a mente humana não poderia compreender completamente. Então ele podia achar assim, agora eu sou o tal, eu sou o cara, porque eu estive lá no terceiro céu, 14 anos atrás, eu estive lá no paraíso, eu vi as coisas que aconteceram, então eu sou melhor que toda essa turma que está aí hoje, pregando o evangelho. Não! O espinho na carne impediu que Paulo explodisse de orgulho. Meu amado, o sofrimento nos põe no nosso devido lugar. O sofrimento quebra nossa altivez e esvazia toda a nossa pretensão de glória pessoal. Mas também o sofrimento é indispensável, pois serve para gerar dependência constante de Deus. O sofrimento nos impede de sermos orgulhosos e o sofrimento ele é indispensável porque ele gera dependência constante de Deus. Olha o verso 8. Paulo diz o quê? 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. O sofrimento levou Paulo ao quê? Ao desespero? A chutar o pau da barraca? A desistir de ser missionário? Não. O sofrimento levou Paulo a ainda mais oração. Paulo já tinha com certeza uma grande vida de oração e esse sofrimento levou ainda mais a uma vida de oração. Amado, o sofrimento nos mantém de joelhos diante de Deus para nos pôr em pé diante dos homens. J. Parker diz, abre aspas, se eu passar 40 anos orando e Deus não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois passei 40 anos em comunhão com Deus na dependência dele. Que coisa maravilhosa. O sofrimento nos gera dependência constante de Deus. Mas também o sofrimento é indispensável para mostrar a suficiência da graça. Olha a primeira parte do verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Querido, a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é que nos capacita a enfrentar vitoriosamente o sofrimento. A graça de Deus é o tônico para a alma aflita, o remédio para o corpo frágil, a força que põe de pé o caído. A graça de Deus é a provisão dele para tudo que precisamos, quando precisamos. A graça de Deus nunca está em falta. A graça de Deus está continuamente disponível. Preste atenção no que eu vou falar agora. Nós não devemos orar por vida fácil.
Nós devemos orar para sermos homens e mulheres capacitados por Deus, pela graça de Deus. Não devemos orar por tarefas iguais ao nosso poder, mas orar por poder igual às nossas tarefas. Mas ainda mais, o sofrimento é indispensável para trazer fortalecimento de poder. O sofrimento é indispensável para trazer fortalecimento de poder. Olha aí o que diz a segunda parte do verso 9. Mas ele me disse o quê? Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você sabe muito bem isso. Você já ouviu isso muitas vezes, esse verso? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Querido, quando somos fracos, aí é que somos fortes, porque estamos cheios de Deus. E esse é o grande paradoxo do cristianismo, esse é o grande contraste do cristianismo. A força ciente de que é forte, na verdade, é a fraqueza, mas a fraqueza ciente de que é fraca, na verdade, é a força. Porque o poder de Deus revela-se nos fracos, não nos poderosos. O poder de Deus revela-se nos humildes, não nos orgulhosos. Paulo pediu para Deus substituição. Paulo pede: Deus, tira de mim esse espinho na carne, tira de mim essa dor. Deus não lhe deu a substituição, mas através daquele sofrimento, Deus deu a Paulo transformação. Isso mesmo, Paulo pediu para Deus substituição, mas Deus lhe deu transformação. Ele foi transformado num servo melhor, num cristão mais poderoso, num homem de mais oração, num homem de mais intimidade com Deus, num homem mais parecido com Jesus. Deus não removeu o seu sofrimento, Deus não removeu, não cessou a sua aflição, mas Deus lhe deu capacitação para enfrentá-la e enfrentá-la vitoriosamente. E outra coisa bem interessante, que talvez você não tenha reparado, Deus não deu explicações para Paulo. Não, Paulo, eu não vou cessar a sua dor aí, o seu sofrimento, no caso que eu entendo, não vou curar você da malária, por causa disso. Não, Deus não deu explicações para Paulo, não. Deus fez melhor, como sempre Deus faz. Deus fez para Paulo promessas. E qual foi a promessa que Deus fez? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Meu amado, minha amada, nós não vivemos de explicações. Nós vivemos de promessas. Nossos sentimentos mudam, nossas perspectivas mudam, nossa vida muda, nossas dores mudam, nós mudamos, mas o nosso Deus jamais muda. O nosso Deus é imutável e as suas promessas jamais mudam. Jamais mudam. Terceiro e último, o sofrimento também é pedagógico. A vida é professora mais implacável. Primeiro ela dá a prova e depois dá a lição. Já pensou se quando você estuda, ou você que estuda, no primeiro dia de aula a professora ou o professor dá a prova sem dar a lição? Mas a vida faz isso. Primeiro ela dá a prova, depois ensina a lição. C.S. Lewis disse que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. A dor sempre tem um propósito, mais que uma causa. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se Deus não remove o espinho na sua carne agora, meu amado, é porque está trabalhando em você para depois trabalhar por meio de você. Há um propósito no sofrimento, há um propósito divino no teu sofrimento. No começo dessa carta, Paulo diz que o nosso sofrimento e a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras pessoas. Capítulo 1, verso 3. Na escola da vida, Deus está nos preparando para sermos consoladores. E quando Deus não remove o espinho,
é porque tem uma razão. Deus sempre tem um propósito no sofrimento. O propósito é de não nos orgulharmos em nós mesmos. Deus nos conforta em nossas adversidades. Repare que a resposta que Deus deu a Paulo não era a que ele esperava, nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. E sempre Deus faz isso conosco. Deus, geralmente, não nos dá a resposta que queremos, a resposta que achamos que é melhor, mas Deus nos dá a resposta que nós precisamos. Deus respondeu a Paulo que ele não o havia abandonado. Paulo não sofria sozinho. Deus estava no controle de sua vida. Deus operava na vida de Paulo com eficácia. Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, você precisa compreender que Deus está com você, que Deus está no controle da sua vida, que Deus é soberano, que Deus é bom, que Deus é fiel. Jó entendeu bem isso lá no capítulo 42, verso 1, quando diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O sofrimento é pedagógico porque aprendemos que a graça de Deus é suficiente nas horas de sofrimento. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, Deus deu a Paulo algo melhor. Deus deu a Paulo algo melhor que a própria vida, que é melhor que qualquer cura, cessação de dor. Deus deu a Paulo a sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida, porque através da graça, pela graça, enfrentamos todo o sofrimento. E não só enfrentamos todo o sofrimento, mas pela graça enfrentamos todo o sofrimento vitoriosamente. Pastor, o senhor está falando tanto aí de graça, o que é a graça? Ora, meu querido, graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus é o Deus de toda graça. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhe dará forças e os porá sobre firmes alicerces. O sofrimento é pedagógico porque nos ensina que a nossa alegria não é baseada nas circunstâncias. A nossa alegria não é baseada no momento, a nossa alegria não é baseada nas coisas, a nossa alegria tem nome e sobrenome, a nossa alegria é Jesus Cristo. Além do mais, o que determina a vida de um indivíduo não é o que lhe acontece, mas como ele reage ao que lhe acontece. Não o que as pessoas lhe fazem, mas como ele responde a essas pessoas. Há pessoas que são infelizes tendo tudo. Há outras que são felizes nada tendo. Sabe por quê? Porque a felicidade não está fora de nós. Ela está dentro de nós. Há pessoas que pensam que a felicidade está nas coisas. Até carro, casa, trabalho, dinheiro, poder viajar, ter muitos amigos, comer em caros restaurantes. Negativo. Negativo. Paulo era feliz, mesmo passando por toda a sorte de adversidades, por lutas e problemas. Olha só o que Paulo passou. No capítulo 11 de 2 Coríntios, versos 24 a 28, ele faz ali um resumão de tudo que ele passou. Eu sempre gosto de ler esse resumo para a gente entender um pouco do como o apóstolo Paulo sofria, passou por adversidades e assim mesmo era feliz, era contente e entendia cada vez mais que a graça de Deus bastava. Olha só o que ele diz. Volta aí uma página da sua Bíblia, capítulo 11, verso 24 a 28. Paulo diz lá a lista do que ele passou. Veja bem. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez.
Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Olha quanto Paulo sofreu. Às vezes você está passando por um sofrimento bem pequeno se comparado com tudo isso que Paulo sofreu. E você está aí reclamando, está aí tendo uma autocomiseração, uma pena de si mesmo, não se consagra, não busca mais a Deus, fica numa autopiedade. Meu amado, Paulo passando por todas essas lutas que ele diz aí, ele é capaz de afirmar, capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios, no verso 10, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco é que eu sou forte. Você é capaz de afirmar como o apóstolo Paulo isso? Você é capaz de dizer que quando é fraco é que é forte? Você é capaz de afirmar que durante o seu sofrimento, durante as suas dores, você se regozija? Você se alegra porque a graça de Deus basta a você? Por que você sofre, meu amado? Porque Deus quer derramar sobre você graça sobre graça. Quero terminar contando a tão aguardada historinha, a última historinha dessa temporada. Próxima historinha, só em agosto. Vamos lá. Uma vez um pastor estava viajando pela Índia e foi apresentado a uma jovem menina escrava que era uma excelente testemunha do Evangelho. Por sua persistência em falar de Jesus e seu amor para outros, aquela menina ganhou muitos para Cristo. Então, enquanto o pastor olhava para ela, viu que seu rosto, seu pescoço, seus braços tinha muitas cicatrizes. Por causa de sua fidelidade, por causa do testemunho daquela menina, ela havia sido muito espancada. O pastor, chorando, pergunta à menina: menina, minha criança, como você conseguiu aguentar toda essa brutalidade, todo esse sofrimento, toda essa dor que as pessoas lhe causaram? Um pouco surpresa, a menina respondeu: pastor, como eu não ficaria contente e suportaria em poder sofrer por Cristo? Essa resposta de humildade falou profundamente ao coração daquele pastor. E ele lembrou que se alguém está verdadeiramente em Cristo, deve estar preparado para ser ridicularizado, ser maltratado, sofrer. Porque a vida com Deus nos proporciona momentos de grande alegria, de satisfação. A certeza do seu cuidado e de sua proteção nos faz viver com tranquilidade, nos motiva a encarar as dificuldades da vida com a confiança dos vitoriosos. Esta comunhão não nos garante uma vida sem lutas, mas ela nos marca como acontece com qualquer outra pessoa. Nós enfrentamos perseguições, enfrentamos injúrias, zombarias, discriminação, dor, sofrimento, enfermidades, muitas coisas. Mas os verdadeiros filhos de Deus não se abatem, nem se dobram, nem retrocedem. Os verdadeiros filhos de Deus, diante do sofrimento, levantam a cabeça, glorificam a Deus pelo privilégio de verem provada a sua fé e seguem em frente, com alegria, seguros nas mãos do Senhor. Portanto, meu amado, quando você sofrer, quando vier o sofrimento, não faça a pergunta para Deus: por que estou sofrendo, Deus? Não. Lembre-se do que aprendemos hoje com o apóstolo Paulo, que sofreu demais por amor de Jesus. O sofrimento é inevitável, o sofrimento é indispensável, o sofrimento é pedagógico, é o melhor dos mestres. Você está sofrendo agora? Você está passando por alguma dor? Dor física, doença, dor emocional, desilusão com alguém muito querido, abandono, dor espiritual, sua fé está fraca, cambaleante. Ore comigo agora para pedirmos que Deus o abençoe nesse momento. Querido Deus e Pai, nesse momento, no final desta palavra,
e que aprendemos que o sofrimento é indispensável. Aprendemos, ó Pai, que o sofrimento é inevitável. Aprendemos que o sofrimento é pedagógico, que aprendemos a depender cada vez mais e mais de Ti, e que durante a dor, durante o sofrimento, durante o espinho na carne, a Tua graça nos basta e o Senhor nos enche de graça, que é o que é mais importante para nós. Eu oro agora por cada pessoa que ouviu essa palavra e que está sofrendo agora, seja a dor física, seja uma dor espiritual, seja uma dor emocional. Visita, Deus, agora, e que essa pessoa humildemente reconheça a sua necessidade de Jesus, reconheça, Deus, a atuação de Jesus na vida delas, e que se aprove ao Senhor, se for de sua vontade, o Senhor os cure, os liberte dessa dor, desse sofrimento. Mas se não, ó Deus, se o Senhor ainda permite mais um tempo, que eles possam continuar confiantes cada vez mais e mais no Senhor, vitoriosamente. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, nossa meiga esperança, e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um que ouviu essa mensagem, com todo o povo de Deus sobre a face da terra, até Jesus voltar para nos buscar, desde agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã. Chegamos ao final de mais uma mensagem, de mais uma temporada aqui durante esse ano inteiro de mensagens. Todas as mensagens estão aí disponíveis para você. Você pode ouvi-las quantas vezes quiser. Se você chegou até aqui o final e ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de compartilhar, dar essa ajuda para o pastor, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas, e assim o nosso canal possa alcançar até o final desse ano 1.000 pessoas. Com 1.000 pessoas, o YouTube já começa a oferecer mais e mais ainda, e assim a gente pode abençoar e pregar o evangelho até os confins do mundo, que é onde chega essa internet. Em todo lugar do mundo chega a internet, em todo lugar do mundo chega essa palavra. Quem fala português em qualquer canto do planeta vai ouvir essa palavra. Se você compartilhar, se você clicar aqui no joinha, no like, no ok, no gostei, se você fizer comentário, se você interagir com esse vídeo, o YouTube vai entender a sua relevância e vai oferecer para muito mais pessoas. Tá certo então? Uma noite abençoada, um restante de semana feliz e até agosto, se Deus assim permitir. Fiquei com Jesus.